Olá, gente. Estamos aqui hoje na Semana da Gestão das Emoções para que a gente possa aprender a gerir as nossas situações da vida, porque muitas vezes essas situações nos paralisam e nós precisamos prosseguir, é necessário prosseguir. Sei que nesse momento de pandemia nós temos passado por muitas situações estressantes, difíceis, mas nós precisamos gerir, administrar de uma forma que a gente continue. E hoje nós vamos estar falando sobre ansiedade. A ansiedade é um estado de humor marcado por preocupações, por inquietações, por vulnerabilidade diante de uma ameaça que ela pode ser real ou imaginária. Eu gostaria de frisar muito bem isso, porque a maioria das nossas preocupações são com relação ao futuro, porque a ansiedade é excesso de futuro e nós muitas vezes nos preocupamos com coisas que nós imaginamos e que nem sempre vão ser concretizadas. Então, por isso que muitas vezes algumas situações são bem reais, mas algumas situações são imaginárias. A gente precisa saber administrar nos dois casos para que a gente saia muito bem desta ansiedade. O Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo. Nós brasileiros somos muito sentimentais, então a gente tem realmente muita preocupação, muita ansiedade com relação às coisas que estão relacionadas à nossa família, ao nosso trabalho, e nesse tempo não é diferente, né? Agravou essa situação. Então, eu gostaria de dizer para vocês que esse tema é um tema muito importante, é um tema em que as pessoas estão realmente gritando por causa das suas ansiedades, mas esse tema não é novo. Ele estava na pauta de Jesus quando Jesus passou aqui na terra. E entre os assuntos espirituais que Jesus abordou, ele abordou sobre ansiedade, porque era muito importante. Ele sabia que nós iríamos passar por momentos de muita ansiedade. E por isso que então ele abordou esse tema. Esse tema, ele foi abordado no Sermão do Monte. Por quê? Porque ali no Sermão do Monte, Jesus estava dando algumas explicações de temas e de comportamentos, como deveria se comportar. Então, ele vai falar desse tema de uma forma como a gente tem que se comportar diante dessas dificuldades. E eu vou ler para vocês Mateus 6, de 25 a 34, que o tema é ansiosa, solicitude pela vida. Ou seja, a gente fica ansioso pela vida. E ele diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal.
Gente, Jesus fala aqui da ansiedade com relação a coisas simples da vida. E o interessante é que você começa a conversar com as pessoas que nos procuram, que dizem que estão ansiosas, e para elas aquilo é muito grande. Como agora, a maior ansiedade das pessoas tem sido em relação: eu vou pegar ou eu não vou pegar o Covid-19. Gente, eu sei que isso é uma realidade, nós temos sentido muito, nós passamos por perdas na nossa família, mas eu gostaria de dizer para vocês que o número de pessoas que pegam a doença e o número de pessoas que morrem com a doença é significativamente maior do que a gente muitas vezes olha. Então, a probabilidade, primeiro, de você pegar a doença ou não pegar é razoável, mas de você morrer ou não morrer, principalmente agora que nós temos a vacina, também é significativa. Por quê? Porque nós já temos como administrar de alguma forma muito pequena ainda, que nós não temos o contexto geral dessa doença para administrar esse problema que nós estamos vivendo. Mas deixe-me falar aqui, Jesus falou que ele estaria nos dando o sustento necessário. Não é só a Covid-19, com ela vieram pessoas que perderam empregos, pessoas que ficaram com sequelas depois do problema de saúde da Covid, pessoas que tiveram problemas dentro de casa, o número de violências dentro da família é grande. Nós temos visto também que pessoas que não sabem como providenciar o dinheiro necessário para pagar as suas obrigações. Então nós temos sofrido em diversos âmbitos, mas Jesus falou aqui que comer, beber, vestir, que era o sustento necessário, ele iria estar fazendo. Então, a primeira lição que eu gostaria de falar para você é que você precisa entender que você é valorosa, você é valoroso. Você sabe quem você é? Aqui na palavra diz, no versículo 26, que Jesus disse: olha, observe as aves do céu, eles fazem tudo isso, eu providencio tudo isso. Será que vocês não são mais valiosas do que passarinhos? Então, nós somos filhos de Deus, nós somos únicos, nós somos cheios de talentos, nós temos promessas, nós temos esperança de que as coisas melhores. Então, comece a pensar que você é valoroso, você tem valor. Deus olha para você e vê potencial em você. Então, ele disse assim, que a gente tem que olhar para isso. E aí, a segunda lição que eu gostaria de dizer é que ele diz assim: olha, como é que vocês estão tão ansiosos, mas por mais ansiosos que vocês estejam, vocês podem acrescentar alguma coisa na vida de vocês, no curso da sua vida? Aqui ele fala que é, o que você ganha com isso? O que você ganha com essa ansiedade? Você só ganha sofrimento com essa ansiedade. Não fique ansiosa, não fique se preocupando, porque realmente nós temos que ter uma visão clara desse futuro. O que é que está realmente acontecendo? Quais são os meus objetivos? Qual é o meu propósito? Né? Como eu posso definir melhor? O que é que eu posso fazer passo a passo para vencer isso? Então, para isso eu preciso ter rotina. Muitas vezes as pessoas na ansiedade hoje não conseguem reagir, não conseguem fazer as tarefas porque precisa estabelecer uma rotina. Você tem que dar passos concretos. Então, viva o hoje. Isso é muito importante. Viva o hoje. Faça uma rotina do que você tem que fazer hoje. Amanhã é um outro dia. Então, ele diz assim, que isso não vai acrescentar nada. Não sofra por antecipação algo que ainda não aconteceu. Então, ele também fala aqui um tema que ele fala da incredulidade. É uma falta de fé. Ele diz assim, olha, se Deus veste assim a árvore do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Ele fala um pouco aqui que às vezes a nossa fé fica tão pequenina diante das situações da vida. A gente vê que os montes se avolumam tanto na nossa frente que a gente começa a ficar com a fé pequenininha. A gente não, acha que não, realmente a gente não vai sair daquele lugar, mas ele diz aqui, olha, eu estou no controle, Deus está no controle.
Então, ele diz assim, que ainda duvida, isso é coisa de gentio, de pessoas incrédulas, pessoas que não têm Deus, pessoas que não acreditam que Deus pode fazer alguma coisa. Então, comece a olhar pensando dessa forma, que Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle das situações. A palavra diz que não cai o fio da nossa cabeça se não for do consentimento do Senhor. Que ainda que uma folha venha a despencar, só na hora que Deus fala, cai a folha, é que ela vai cair. E aí ele manda a gente colocar Deus e buscá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Então, o que é que Deus que estava falando com isso? Eu vou ficar agora, olha, só buscando o reino de Deus, sua justiça, e as coisas vão ser acrescentadas, eu vou ficar de braço cruzado. Não, Deus não está dizendo isso. Deus está dizendo aqui, tenha prioridades. Quais são as tuas prioridades? Então, hoje a minha prioridade é Deus, sim, porque eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que estar alimentada com o Senhor, mas eu tenho prioridade, eu tenho minha família, eu tenho as minhas lives para fazer os meus textos para ser escritos, eu tenho outras questões relacionadas ao meu trabalho, ao meu ministério, então eu preciso ter prioridade. Jesus não estava dizendo que era só para a gente ficar buscando o reino dele, ele disse, busque em primeiro lugar. Ou seja, tenha prioridades, busque a mim, mas tenha as suas prioridades certas. E aí, ele começou a dizer, olha, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Ele disse, não fique inquieto com o futuro, porque a gente tem que viver um dia de cada vez. Ele disse assim, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. Viva um dia de cada vez. Aqui eu já dei várias lições. Vá para Deus, comece a priorizar, comece a separar uma coisinha de cada vez, as coisas necessárias que você tem que fazer, mas também, não fique inquieta com o futuro e viva o dia de hoje, porque basta cada dia o seu mal, amanhã vai vir outras situações que são desafios para nós, que se hoje nós não enfrentarmos as de hoje, ficar pensando na de amanhã, as de hoje não vão ser enfrentadas. E por último, eu gostaria de dar 2 conselhos bem práticos também para você, que ajudam muito nesses momentos de ansiedade. Mantenha contato com sua família, com seus amigos e colegas, ou seja, não fique isolado. Você muitas vezes vai precisar de pessoas que caminhem com você. E aqui entra o trabalho de pessoas, de terapeutas, de pastores, de padres, de pessoas que podem lhe ajudar também com conselhos. Entra os especialistas, pessoas que podem te ajudar a nortear a tua vida, psicólogos e até psiquiatras, se precisam de remédios, porque a ansiedade tem vários graus. Eu estou falando das coisas mais simples, mas essa doença vai se aprofundando e vai paralisando a cada uma das pessoas que vão entrando em outros níveis da doença. E outra questão também, durma bem. Uma noite de sono é fundamental para manter a saúde mental em dia. Você precisa cuidar de você. Essa é uma prioridade. Você hoje é uma prioridade para você. Você precisa se cuidar, você precisa se amar. Mas eu não estou suportando nem minha cara quando eu levanto, eu não consigo olhar nem no espelho. Querido, querida, saiba de uma coisa, você é muito amado, você é único, você é única, você foi feita de um pensamento de Deus, transportado para os seus pais e trazendo para esta vida alguém que podia vencer e fazer coisas maravilhosas. Então não se paralise, não deixe que o seu passado, as coisas que as pessoas falaram, ou até as suas desilusões e eventos de injustiça venha paralisar a sua vida. Você é muito especial para Deus. Eu gostaria de dizer para você, vai passar, você vai vencer e você vai ter uma vida maravilhosa, porque Deus é poderoso para te sustentar e levar para outro patamar. Então não deixe de seguir a semana da gestão das emoções e fique conosco, em nome de Jesus.